noite, boa noite. Estamos aqui para mais um bate-papo, encontro, hoje trazendo para vocês a querida Sol Medeiros. Enviar aqui um convite para ela entrar na live. E a Sol está online. Opa, pronto, ela já chegou por aqui. Aguardar ela ingressar aqui com a gente, para a gente começar hoje. Hoje nós temos um tema muito importante. Vamos. Oi, Lani. Olá. Tudo bem? Boa noite. Acho que só ajustar aqui que acho que está muito alto. Peraí. Seja bem-vinda. Abaixar um pouco. Aqui, acho que assim fica melhor. Tudo bem? Tudo bem, um belo encontro, né? Nosso segundo encontro online. Que delícia. Pois é, primeira vez você veio participar do meu canal no YouTube, né? No Instagram. Foi a primeira série de lives que comecei a fazer, que chamava Chá com a Sol. Você foi a minha cobaia, foi a primeira. Foi uma delícia o nosso chá. Foi bem gostoso. Foi muito bom. Você conseguiu ajustar a luz aqui, que acho que está um pouco escuro aqui. Ver se melhora. Vamos esperar algumas pessoas aqui já entrando. Sol, eu vou só pegar uma água. Enquanto vai entrando algumas pessoas aí, eu já estou de volta, tá? Tá, pode deixar que eu falo boa noite para o pessoal que está entrando. Nós estamos no canal da Lani. Nós vamos bater um papo hoje bem agradável. A Lani só foi pegar uma água e ela já volta. Enquanto ela não vem, a gente fica aqui aguardando para ela. Eu já peguei minha água. Então, já que a Lani saiu para pegar água, quem está assistindo também pode aproveitar o momento para ir buscar uma aguinha, que é sempre bom a gente ter uma água do lado para a gente se hidratando. Então, boa noite para quem tá chegando. Eu não consigo ver quem tá aqui, porque é o Instagram da Lani. Então, eu não sei quem tá aqui assistindo. Mas quem estiver entrando, fica aqui que vai ter um papo bem agradável hoje. Estou bem animada de participar do canal da Lani. A Lani é cheia de livros ali, né? Igual eu, também tem um monte de livro aqui. Aqui atrás, aqui não dá pra ver. Quem estiver chegando aqui, boa noite. A nossa querida anfitriã foi pegar uma água para refrescar a garganta, para se hidratar. Aqui em São Paulo tá meio friozinho hoje. Vou colocar uma blusa. Tá meio fresco aqui hoje. Consigo ver que tem algumas pessoas entrando aqui. Não consigo ver o nome, só vi a Lúcia. Boa noite. Gente, a Lani, que é a nossa anfitriã, ela foi buscar uma água, tá? Mas ela tá chegando, e enquanto ela não chega, eu fico aqui fazendo companhia para vocês. Boa noite. Ai! Olá. Nossa, bom, várias pessoas aqui. Lúcia, seja bem-vinda. Pronto. Então, vamos começar as apresentações.
para quem não me conhece, eu sou a Alane, do Psicanálise, e hoje eu estou recebendo essa querida que é a Sol, né? Que só o nome dela já diz muito, sem muitos esforços, né? E nós nos conhecemos aí desse mundo digital, que nos aproxima, né? E hoje ela está aqui para falar um pouco, né, para a gente sobre essa fase, né, que é bem desafiadora. Eu acho que essa live é para mim. Eu vou ser muito beneficiada com o nosso bate-papo hoje, porque está bem desafiador essa fase, né? Onde ela vai falar sobre como é, né, viver a menopausa, né, de uma forma plena, né, digamos. Então, vou pedir para que ela se apresente e aí a gente vai começar aqui esse bate-papo hoje com você. Helena, em primeiro lugar, obrigada, né, por você ter me convidado. Para mim é uma honra estar aqui com você, com, né, o pessoal que te segue, que está aqui acompanhando a live, que vai assistir agora ou que vai assistir posteriormente. Então, para mim é uma honra. Como você falou, a gente se conhece só virtual. Ainda bem que existe muito o digital que nos aproxima. A gente se conhece há um ano, mais ou menos, que a gente começou a entrar em contato. Parece que a gente se conhece, ó, muito tempo, né? A gente se conhece acho que de outros tempos aí, né? Não desse, mas de outros tempos aí. A gente já, com certeza, deve ter se cruzado. Para mim é uma honra estar aqui, poder compartilhar, né, um pouco, né, dos conhecimentos que eu tenho com você, com o pessoal que está aqui, que é sobre essa questão da menopausa, né? Então, eu sou a Sol Medeiros, eu trabalho com a medicina chinesa, também trabalho com outras terapias que também ajudam nessa questão da expansão da consciência, como o Reiki e o Theta Healing. Então, agregando, né, fazendo a união de todas essas técnicas, a pessoa mais beneficiada é quem me procura. E eu vou falar hoje um pouco da menopausa pela visão da medicina chinesa. Então, como que é essa fase, né? Que você fala, essa história é para mim, né? E eu também estou nesse momento, então eu procuro colocar em prática, né, as coisas que eu falo. Mas também não tem congruência, né? Eu falo uma coisa e não faço nada do que eu ensino, né? Tanto que eu passo para as pessoas nos atendimentos, quanto eu passo nos cursos, enfim. Né? Então, além dos atendimentos, eu também tenho os cursos e também tenho um programa na Rádio Vibe Mundial, que ela é nacional, na verdade, né? É aqui em São Paulo a rádio, mas ela pega a nível nacional, que é toda quinta às 7 horas da manhã. Então, quem quiser também conhecer melhor, pode me ouvir lá os programas que eles ficam lá na rádio. A menopausa, na verdade, né, na medicina chinesa não tem esse nome. Ela chama-se segunda primavera. Então, tem um nome acho mais bonito, mais poético, né? Mais cara de mulher, né? Segunda primavera. Então, a gente imagina flores, né? Aquela coisa, bem coisa de mulher. E por que eles falam que é a nossa segunda primavera? Porque a primeira primavera, na verdade, é lá atrás, na menarca. Então, quando a gente tem por volta de 13, 14 anos, que a gente deixa de ser menina para entrar na fase adulta, né, e se transformar numa mulher. Então, é aquele broto lá da flor, né, que está fechado, e ele começa, então, a desabrochar. Então, eu me coloco para o mundo, bem típico da estação mesmo, que é a primavera. Então, é a época que começam a florir, né, começam a despertar, para que depois venha o verão e dê os frutos, que, a princípio, né, são os filhos, né, o trabalho, as nossas... tudo que a gente produz para o mundo, na verdade. Tudo que eu coloco para o mundo. Não só filhos, né? Mas meus projetos, né? Todas as coisas que eu tenho. Então, a primeira primavera é lá, né? Nessa fase de 13, 14, que vai até mais ou menos os 20 anos. Então, a gente começa a desabrochar. Então, a gente está cheio de sonhos, cheio de ideais, né? Nessa fase da vida, a gente, né, pensa, sonha infinitas coisas que podem acontecer ou não ao longo da nossa vida. Quando chega nessa fase da menopausa, a gente tem essa oportunidade de pegar toda essa energia que a gente colocou para o mundo, né, desde os 13, 14 anos até os 50, 50 e pouco. Então, toda essa energia que eu colocava para o mundo, agora eu recolho ela para mim,
E eu posso, sim, de uma outra forma, colocar esses sonhos, esses objetivos, esses ideais que podem ter ou não ficado adormecidos naquela fase, ou então agora tem outros sonhos, outros objetivos que eu posso pôr para o mundo. Então, o que acontece? Nós, mulheres, a gente muda de ciclo a cada 7 anos. Então, de 7 em 7, a gente entra numa nova fase. E o 7, ele marca muito a vida da mulher. Então, a gente muda de vida de 7 em 7 anos. No 7º ciclo, supostamente, é quando a menstruação cessa. E o número 7, se for traduzir lá do mandarim, ele significa, o ideograma é o mesmo para falar milagre. Por quê? Porque através de nós existe o milagre da vida. Né? Então a mulher, ela tem esse milagre de fazer essa alquimia. Então ela pega um óvulo, espermatozoide, transforma uma nova vida, que é um milagre. Então o 7 é o mesmo desenhinho que tem lá, é para o número 7 e também para falar a palavra milagre. Então quando chega no nosso 7º ciclo, que seriam 49 anos, é esperado então, que a mulher começa a ter esse declínio do ciclo menstrual e ele vai diminuindo. Então, ele pode ser 49 até os 56, por aí. É esperado que a mulher cesse a menstruação. Isso seria o natural, seria o saudável. Então, toda aquela energia que todo mês a gente coloca através do nosso sangue menstrual, né, para fecundar, né, para engravidar ou não engravidou, então a gente precisa soltar o sangue que fica ali no endométrio, né, não fecundou, a gente precisa soltar. Então esse sangue que a gente coloca para fora nada mais do que é uma energia que a gente está todo mês limpando, expurgando, colocando para fora o que a gente não quis mais durante aquele ciclo. Então a gente tem esse poder de fazer essa limpeza todos os meses, através do nosso ciclo menstrual. Então eu posso colocar para fora todas as minhas questões emocionais, tudo que foi, né, daqueles 28 dias em média. Agora eu tenho essa possibilidade, então, de limpar, já que eu não fecundei, não gerei uma nova pessoa. Então, o que acontece? A gente, pela visão da medicina chinesa, nós temos vários canais energéticos ou meridianos que circulam no nosso corpo, que se referem aos nossos órgãos, para onde corre energia e sangue. Porém, a gente tem um outro canal que ele não se refere a nenhum órgão, que ele passa no centro do nosso corpo. Então, ele começa bem no topo da nossa cabeça, então ele passa pelo dentro do nosso cérebro, né, pela nossa mente, ele passa pelo coração, pelo estômago, pelo útero e ele termina lá no períneo. Então, esse canal, então, tudo que se refere ao que eu penso, primeiro a minha conexão espiritual, né? Então, sem vínculo religioso, mas eu me conecto com esse algo maior que criou a gente. Então, essa conexão espiritual, então tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu como, se reflete lá no nosso útero. Então, o que acontece? Se durante a minha vida, dos 13 aos 49, até um pouco antes, até os 40, né, eu fui uma pessoa que eu me cuidei, eu preservei os períodos do ciclo menstrual. Sabe aquela coisa que a gente escuta de mãe, de vó? Menina, você não pode fazer isso quando tá menstruada. Não anda descalça, não toma friagem, não fica de cabelo molhado. Sabe aquelas coisas que a gente... não pode ficar... Não come... Tem algumas frutas, acho que mamão. Se comer mamão vai vir muito. Era coisas assim, desse tipo. Então, essas coisas que a gente ouvia, né, de vó, de mãe, a gente ainda fazia assim, compra. Então, o que acontece? Quando chega essa fase da vida, né, da menopausa, se eu me cuidei, né, se eu tive boa qualidade com relação ao meu alimento, eu descansei, eu repousei, eu entrei no meu fluxo natural da vida, eu vou ter essa passagem de uma maneira muito natural. Assim como eu saí lá da menina e entrei, comecei... Eu acho que eu não fui boa menina. A menina é boa. Eu estou pagando caríssimo. Então, o que acontece? Da mesma maneira que a gente saiu lá, que a gente era uma menina, a gente começou a entrar na puberdade, foi uma coisa natural. Claro que tem as adaptações do corpo, né? Eu me lembro que os primeiros
Eu lembro o dia que a primeira vez que eu fiquei menstruada, eu lembro de tudo, eu lembro a idade, eu lembro onde eu estava, eu tenho bem isso na minha memória, porque a menstruação para mim sempre foi uma coisa boa. Nunca levei como um fardo, assim, sabe? E Aham. aí eu lembro que nos primeiros meses eu tinha muita dor assim, nas pernas, né? Às vezes eu tinha um pouco de cólica, por quê? O corpo está se adaptando àquela nova fase da vida. Então, quando a gente vai entrar na menopausa, o corpo também vai ter as suas adaptações, o que Adaptação. é natural. Então, o que acontece? Quando a gente sai de uma estação para uma outra, tem as adaptações, que nem agora a gente acabou, né, ter o quê? Uns 15 dias nós entramos na estação do outono. Isso. Na menopausa também tem essa referência com essa estação do ano, que é o outono, ou seja, eu já vivi a minha primeira primavera, já vivi o verão, que é o ápice da minha vida, né? Então eu trabalhei, tive filhos, casei, né, supostamente, e agora a minha energia começa a declinar. Isso não significa que eu vou envelhecer, que eu já vou morrer, nada disso. Mas a gente começa a ter esse declínio natural da nossa vida. Né? Então já, a princípio, então já fiz e coloquei meus filhos para o mundo, agora eu não vou mais engravidar. Então, o que acontece? Quando a gente sai da estação do verão, né, da estação propriamente dita, que começa a entrar no outono, então não é assim, um dia é verão, no dia seguinte já é outono. Não é assim, não é uma mudança Uma abrupta. Então transição. então a gente começa a perceber que uns 10, 15 dias, quando vai chegar a próxima estação, ou outono, inverno, primavera, verão, a gente começa a perceber já a posição do Sol já não é mais a mesma, o Sol já não está no ápice aqui, a terra começa a inclinar, então você percebe que o Sol já não Uhum. fica assim no ápice dele, já começa a ficar, né, mais na diagonal, a temperatura já começa a diminuir, e a mesma coisa com a gente. Então a gente vai tendo essa fase do corpo já ir se adaptando para eu não menstruar mais. Então, é um período da gente pegar essa energia então, que eu coloquei para fora, né, durante todos esses anos, e voltar para mim. Então, é aquela fase que eu aproveito tudo que eu vivi e eu uso isso com sabedoria, eu fico para mim o que é importante e o que não é importante fica para trás. Como a própria estação do outono pede, né? Que é as folhas começam a cair sem apego, então a gente precisa deixar essas folhas caírem no sentido de ideais, sabe? Coisas que a gente precisa romper de vez. Essa fase pede isso também. Então, agora eu fico para mim o que realmente cabe na minha mochilinha, sabe? Não se importar tanto com opinião alheia. Eu conheço muitas mulheres que já estão numa fase mais à frente que falam que é a melhor fase da vida, porque elas não se preocupam mais com a opinião dos outros. Por quê? Eu não ponho tanto o meu foco no fora. O meu foco agora e minha energia é para mim. Porque por próprio instinto nosso de sobrevivência, como a gente começa a ter um declínio natural da nossa energia, do envelhecimento, porque a gente vai morrer um dia, então essa energia armazenada, eu volto para mim, para eu poder viver o máximo de tempo possível e viver com saúde também, né, Lani? Não adianta as pessoas quererem viver 70, 80 anos e viver sempre doente. Então a proposta é quando chega nessa fase, a gente olhar para trás e ver o que ainda dá para arrumar. Como você falou, eu não fui uma boa menina. Exato. E Mas, aí, tem pessoas que atravessam essa fase como se nada estivesse acontecendo. E você, quando ainda é muito jovem, você vê as mulheres mais maduras se reclamando e aí você faz aquela carinha de paisagem como se nada, nunca você fosse passar por isso, né? E aí tem oscilação de humor, os calores repentinos, né? Não basta você estar no ar-condicionado, se você liga o ar-condicionado, você morre de frio. Se você desliga, você morre de calor. Nunca tem um equilíbrio, né? Perde muito também a qualidade de sono. Então, são várias coisas, né? E a gente precisa. Chegou alguém aqui, Meire. Boa noite, Meire. Andréia, seja bem-vinda também. E então, e aí?
como viver tudo isso, né, para lidar com esses sintomas. É um grande desafio. É um grande desafio, mas assim, né? Como eu falo. Então, quando chega nessa fase da nossa vida, é o momento da gente parar e repensar, né, o que que eu fiz, né? Com os fly, não foi uma boa menina. Mas assim, não tem problema, nunca é tarde para a gente consertar. O importante é que a gente comece a ter consciência, né, do que foi que eu fiz lá atrás e que agora ainda dá para arrumar. Nossa, agora não tem jeito. Sempre tem. Então, mas é assim, que nem você tem a Carol. Então, assim, já colocar para ela, né, que na verdade esse cuidado dessa segunda primavera, ele começa lá na primeira. Lá atrás. Começa na primeira, como medida já de prevenção. É que nós vivemos uma cultura que a gente não trabalha com coisa de prevenção, a gente trabalha tudo com o imediatismo, é tudo para agora, é sempre para consertar, sabe, o furo que ficou lá na minha blusa, que eu já não vi que o negócio já estava ruim, então a gente vai muito só para enxugar o gelo. Então a gente trata muito só o sintoma, né? Não trata a causa. Então o ideal, né, no mundo ideal, seria a gente começar a se cuidar desde menina, tendo essa consciência das coisas que vão acontecer na minha vida de períodos de a cada 7 anos, né? Como eu falei, a cada 7 anos, nós mulheres, a gente tem um comportamento diferente. Nós estamos prontas, na verdade, para gerar um novo ser a partir do nosso terceiro, quarto ciclo, que é a partir dos 21 anos, até os 35. Depois do 35, o nosso quinto ciclo, a gente já começa a ter um declínio da nossa produção dos óvulos. Então, por isso que mulheres têm um pouco mais de dificuldade de engravidar quando chega depois nessa fase, o que é natural. Uhum. E aí a gente deixa de produzir por volta dos 49. Porque a natureza ela é muito sábia. Imagina você com 49 anos, você grávida, a gente não tem mais a mesma energia, a gente não tem mais a mesma disposição para passar noites e noites em claro cuidando de um ser, né, que ele precisa de cuidado 100% seu. Então, a natureza é muito inteligente. Hoje, eu não consigo, se eu ficar uma noite sem dormir, no dia seguinte eu estou destruída. Quando você tem 20 e poucos anos, você vai passar as noites varada lá, porque você precisa amamentar o bebê, porque ele chora, você tem energia para isso, né? A gente ainda tem lenha. Quando chega nessa fase, a nossa lenha ela começa a diminuir naturalmente. E tá tudo certo. Só que essa fase, algumas mulheres encaram como ruim, como o fim da juventude, porque a gente aqui, principalmente a gente aqui no Brasil, como a gente mora num país tropical, a gente expõe muito o corpo. Então a gente começa a querer se comparar, né, as mulheres nessa fase, mas eu tô gorda, eu tô flácida, né? Eu preciso fazer plástica, eu não tenho nada contra quem quer fazer plástica, ficar mais jovem. A diferença eu preciso estar bem com o meu corpo. Não é possível com 50, 60 anos querer ter o corpo de quando eu tinha 20. Não tem como. Porque eu já tive essa fase e tá tudo certo. E cada fase, ela tem a sua beleza. Cada fase tem sua beleza. Isso. Cada fase tem a sua beleza, tem os seus encantos e tem as experiências daquela época. Obviamente que as experiências que nós temos hoje não é a mesma que a gente tinha com 20. Também não ia ter graça ser uma pessoa toda sábia com 20 anos. Eu não ia ter aprendizados para trazer hoje para minha vida. Você concorda? Então, são períodos que a gente precisa aprender a se adaptar. Então, essa busca eterna pela juventude, que a gente vê muito, né, na mídia, não tem como falar, não tem problema nenhum querer fazer uma cirurgia plástica, querer consertar. Não, essa não é a questão. A questão é eu me olhar no espelho e eu aceitar a mulher que eu sou. Eu tenho orgulho da mulher que eu me tornei. Eu gosto de olhar no espelho e honrar toda a minha história, tudo que eu vivi. Porque é importante a gente honrar cada momento que nós vivemos da nossa vida. E não simplesmente olhar só daqui para frente. Porque agora, por exemplo, eu não tenho mais essa juventude física, né? Eu não tenho mais as mesmas condições físicas mesmo, né? A gente vai ficando mais limitada para determinadas questões. Eu acho também que
assim, eu acho, obviamente não acontece para todas, né? Mas assim, hoje, por exemplo, hoje eu me aceito mais me olhando no espelho do que quando eu tinha 20 anos. Eu acho que para algumas pessoas, assim, o amadurecimento, né, a maturidade que você vai trabalhando e a própria aceitação, né? Então, tem dias que eu me olho no espelho e me acho terrível. Se eu pudesse, eu não nem tinha espelho em casa, mas tem dias que você se olha no espelho e você fala, ah, hoje eu tô legal. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, porque como você falou, tem dias que a gente tá mais, que a gente fala com mais essa energia yang, né? Mais energia pra fora, a gente tá mais alegre, a gente olha no espelho, acabou de levantar, mas tá se achando linda. Tem dia que você arruma o cabelo, faz maquiagem, olha no espelho, ai, que saco, não tá nada bom aqui. E tá tudo bem, não tem problema. O mais importante é a gente se aceitar e honrar cada experiência que nós tivemos. Essa é uma das coisas. Com relação a questão física que você falou dos sintomas, então tem maneiras que a gente consegue driblar, principalmente o fogacho. O fogacho, ele é 70% das reclamações das mulheres, do sintoma que mais prevalece, são eles. Aí vem seguido de insônia, irritabilidade, perda de libido. A perda de libido ela é natural, porque a libido ela é para que a gente fecunde. Então, é uma tendência que a mulher ela vai diminuindo a libido. Não é para ela desaparecer, mas ela vai diminuir um pouco. Então, como é que a gente lida com esses sintomas? Primeira coisa que precisa avaliar nessa questão física é o sono, né? Como que a mulher dorme, no caso do fogacho, e o alimento. As questões alimentares, elas são muito importantes. Você sabe, eu já comentei isso com você E eu anteriormente. sou paciente da Sol, tá? Inclusive, ponto de reflexão, fez uma pergunta aqui, perguntando o que acontece com uma mulher que fez histerectomia, né? Tá, boa pergunta. Só vou terminar o que eu estava colocando e já respondo para ela. Então, assim, essa questão da alimentação, ela é muito importante. O brasileiro, de uma forma geral, né, das pessoas que eu atendo, né, que eu já atendi, consultório, no ambulatório da escola, né, porque eu estava me formando, o brasileiro ele tem um hábito de não fazer todas as refeições. Eu não sei por quê, não sei, acho que é realmente muito cultural. Eu tomo um café da manhã mais ou menos, aí tenho o almoço, normalmente ele é uma refeição mais completa, à tarde como uma coisinha e não come. Então, de novo, aquela história da avó. Saco vazio não para em pé. Então, para a gente ter esse corpo, né, que a gente está no mundo da terceira dimensão, eu preciso ter matéria para sustentar a minha matéria. Não posso viver só de luz. Né? Quem anima esse corpo, né, físico, meu templo, é o alimento. Ele é uma das fontes de energia que nós temos junto com a respiração e junto com o sono, por exemplo. Então, a gente tem várias questões da alimentação. Não é para pular refeição nenhuma. Porque acontece, quando a gente nasce, a gente tem uma bateria que a gente recebe. 50% da mãe e 50% do pai para formar aqui, né? Para formar a só. Então, essa bateria lá, né? Por exemplo, aqui, né? Então, pega o celular aqui, a bateria do celular. Quando a gente é novinho, o celular a gente acabou de comprar, a bateria dura lá um tempão. Aí eu vou colocar um aplicativo, eu fico usando o vídeo, a bateria acaba. Eu vou lá e conecto o celular na tomada e recarrego. A gente tem a maneira que a gente seria para recarregar essa bateria que a gente recebe é não desgastar muito. E uma maneira que a gente desgasta essa bateria, no caso da mulher, é na gestação, que é natural, a gente colocar essa bateria, que a gente posso até falar como esse DNA que a gente recebeu, para dar origem a um novo ser, né? E a gestação ela não termina quando o bebê nasce. A gestação, na verdade, ela vai até a amamentação. Eu estou dando essa energia para um novo ser, para a perpetuação da nossa existência. Outra forma que a gente desgasta muito, tem as questões emocionais, obviamente, e ficar sem comer e sem dormir. Porque eu preciso de coisa física para manter meu corpo também. Então, o físico precisa... A matéria precisa de matéria. Então, o alimento, ele é fundamental. Tanto é que lá na China, por exemplo, a base deles lá
Não é acupuntura como aqui. Aqui o que veio primeiro é a acupuntura, lá não é. Lá é a alimentação. Eles comem para se nutrir, de acordo com o órgão que ele está em desequilíbrio. Né? Que a gente tem 5 órgãos principais, que são os mais vitais, que se relacionam às nossas emoções, que é o fígado, o coração, o baço, o pulmão e o rim. Então a gente come alimentos que vão nutrir aquele órgão conforme ele está em desequilíbrio. Então a gente come aqui para se saciar, a gente não come para se nutrir. Então é importante fazer todas as refeições, o café da manhã, né? Se possível fazer um lanche entre o café e o almoço, né? Comer bem no almoço, à tarde fazer um outro lanche e jantar. Mas o que é importante nessa questão alimentar? Tem os horários específicos, né? Que eu já passei para você. Então, assim, horário para tomar café da manhã é das 7 até as 9 horas da manhã, porque a cada 2 horas a gente tem um órgão no nosso corpo que ele trabalha na sua capacidade máxima de energia. Então, das 7 às 9 da manhã, depois das 9 às 11, é o estômago seguido do baço, né? Que o baço ele é responsável por absorver esses nutrientes, né? Que o estômago lá macerou, ele pega o que serve e o que não serve, ele joga lá para a bexiga, para o intestino, né? Mais ou menos assim. Então, ele está na capacidade máxima de absorção. Se eu tomar café todos os dias, muito tarde, essa capacidade de absorver esses nutrientes se perde. Aí eu vou almoçar 3, 4 horas da tarde. Já não dá. Então, assim, ficou muito distante desse horário do aparelho digestório. Aí eu vou jantar às 10 horas da noite. Depois do pôr do sol, as nossas funções, elas vão se aprofundando para que a estrutura prevaleça para a gente poder dormir e restabelecer as nossas questões funcionais para no dia seguinte a gente acordar, ter disposição e energia. Então, à noite, o nosso aparelho digestório, ele não tem tanta função como de manhã. Então, o jantar seria por volta até 8 horas da noite, né? Mas é para comer comida, não é para ficar comendo, né, lanchinho. Eu vou comer uma saladinha. Salada não nutre ninguém, a gente tem que comer comida, prato de vó. Olha pro prato, minha avó ia comer isso? Não. Então não é alimento. Porque a gente tem produtos alimentícios e a gente tem alimento. Então os alimentos que eu compro no supermercado, como arroz, o feijão, esses são alimentos. Não, são produtos alimentícios que vêm congelados, enlatados, embutidos. De vez em quando, não tem problema nenhum, porque a gente é filho de Deus, a gente também gosta das minhas coisas. Mas isso não pode ser a nossa rotina, ficar sem comer. Quando a gente fica sem comer, é dessa bateria que eu recebi da minha mãe e do meu pai, que vai fazer com que o meu corpo fique, né? Que eu fique viva. Assim como o sono. Se eu não durmo, né? Eu tenho questões de insônia, ou eu durmo muito tarde, vou dormir 1 hora da manhã, né? De meia-noite, tenho um sono completamente desregrado, né? Isso é o meu estilo de vida. É de novo dessa bateria que eu tô tirando. Quando chegar nessa fase, essa bateria vai fazer falta para mim. Porque eu gastei muito. E agora que eu tenho essa bateria, que ela tem essa diminuição natural, eu gastei muito e aí ela vai fazer falta para mim. E aí quando pode aparecer os fogachos, a insônia. E aí a mulher, ela tem algumas que elas ficam num pico muito grande. Tem picos do dia que estão extremamente ansiosas, né? Ficam correndo assim, não sabem do jeito que fazer. E ao mesmo tempo elas ficam muito melancólica, muito deprimida. Então fica com essa oscilação muito grande. Então, assim, o alimento ele é muito importante. Eu até trouxe aqui uma fruta, ela não é muito comum, né? Que eu adoro, aliás, que é essa daqui. É a tâmara chinesa. Ela parece muito com aquela ameixa seca que a gente encontra a granel no supermercado. Essa aqui não existe a granel, tá? Essa aqui tá num pote de vidro que eu coloco aqui em casa, que gosto de tirar das embalagens plásticas. Mas ela vem num pacote, né, que vem escrito, uma parte está em português, uma parte está em chinês, porque ela não é nacional, ela é da China. Não é a tâmara turca que a gente acha com mais facilidade. Ela é chinesa e ela vem num pacote fechado. Normalmente é um pacotinho meio avermelhado. Então dá para comprar pela internet. Claro, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, eu tenho facilidade que tem o bairro aqui da Liberdade, onde a gente encontra.
Sim. Então, o que acontece com essa fruta? Ela consegue fazer essa regulação desses ápices de ansiedade ou então de depressão. Dá para comer no máximo 2 por dia. Como ela tem muito açúcar, né, quem é diabético, aí tem que olhar isso com mais cuidado. Porque ela consegue fazer de manhã, que eu tenho energia, e à noite ela tem essa propriedade de fazer com que eu desligue para poder dormir melhor. Tanto a tâmara chinesa, quanto a outra fruta que é o goji berry. Eu não tenho ela aqui para mostrar, que é uma fruta pequenininha, que também não é nacional, que também vem de lá. Ela também tem essa propriedade. De manhã ela me dá energia e à noite ela faz com que eu acalme a minha mente e consiga dormir. Então essas duas frutas, elas têm isso. Além da uva roxa, o feijão azul, que feijão preto, as carnes vermelhas, ajudam a nutrir a minha estrutura. Né? Não é para ficar só comendo saladinha, nada disso. Tem que comer essas coisas que vão me dar sustância dessa energia que eu tô perdendo. Então, a alimentação é um dos pilares bem interessantes, viu, Lani? Sim. Antes da gente ter conversado, né, eu dei uma olhada aqui, né, na internet, aí fala, né, que esse período da mulher, né, eles são 3 estágios, né, que vai entre os 40 e os 60 anos, que é a perimenopausa, né, que é o início das irregularidades e dos primeiros sintomas, como é o caso do fogacho, né, os calorões, né. A menopausa em si, que costuma ocorrer, como você havia falado, entre 48 e 52 anos, e é marcada a partir do último ciclo menstrual da mulher, e, por último, a pós-menopausa, que é onde existem as alterações hormonais e a redução da libido, né? Para a medicina chinesa também existe essa divisão? Na medicina chinesa é mais simples, né? Essa questão. Então, a gente entende que é o seguinte, se a mulher, se é esperado que a partir dos 49, 48, ela começa a ter esses sintomas, se eu começo a ter ele antes, 38, 40 anos, significa que a minha idade cronológica, a minha idade biológica, não é a minha idade do que está lá no documento. Então, eu não tenho 49 anos, eu não tenho 38 anos lá no meu registro, no meu RG. Eu já estou lá nos 49. Então, na verdade, eu estou antecipando a minha idade biológica. Então, eu vejo muitas mulheres hoje que eu atendo, que é uma coisa que eu fico até muito triste, que mulheres com 38 anos, 35, não têm mais menstruação. E elas acham aquilo uma bênção. Ah, é uma bênção, eu não gosto de menstruar. Então, na verdade, é uma adequação, na verdade, não é uma adequação, a palavra não está correta. Na verdade, a gente precisa aprender a olhar a menstruação como uma coisa que é parte nossa e não como uma coisa que tem que ser uma aversão. A gente tem que trazer aquilo e aprender a lidar com aquilo e entender qual é a finalidade do ciclo menstrual. Então, eu estou, na verdade, não estou com 38, eu já estou lá com 49, 50. Então, eu estou antecipando a minha idade, na verdade. Então, o ideal é que eles comecem a ficar irregular a partir dos 48. 48, 49 e cesse até essa faixa aí de 52, 56 seria muito tarde. Será que tem alguma relação, por exemplo, a menina, se ela menstrua mais cedo, ele se desloca esse período, ele também tende a terminar mais cedo? Ou... Aí vai depender do estilo de vida, vai depender muito de cada mulher. As meninas hoje, por exemplo, a gente vê muito, às vezes com 9, 10 anos já estão na menarca. Então, na verdade, ela não tem 9 e 10. O corpo dela internamente já está lá com 13, 14. Claro que a gente está mais... O nosso ritmo de vida hoje é muito mais acelerado. O estilo de vida que as meninas têm é diferente, por exemplo, da nossa época. A gente brincava na rua, eu brincava de boneca até 13 anos, eu fui menina até 13, 14 anos. Hoje em dia, não. Nossa, minha filha, né, tem 9, 8 anos, já tem corpo de 18. Então, ela não tem 9, ela tem 18. E, internamente, o corpo dela já está muito acelerado. Então, tem a questão da alimentação, que a gente tem muito hormônio, muito agrotóxico, que isso interfere na nossa vida. Então, lá na frente,
essa menina, ela vai ter provavelmente pode ser que sim, como pode ser que não. Se nesse meio tempo ela conseguir se adequar novamente a um estilo de vida menos estressante, saber lidar melhor com as emoções, você é psicanalista também, você sabe dessas questões que a gente fala tanto, de aprender a olhar as emoções, não deixar elas tomar conta da gente, elas vão fazer parte da nossa vida. Raiva, medo, preocupação, a diferença é não deixar ela tomar conta e a gente ter ferramentas para poder lidar com elas. Então, o que acontece? Aí vem por exemplo, os fogachos. Os fogachos, na verdade, é o quê? Eu estou queimando internamente. Por quê? Eu não aprendi a lidar principalmente com a raiva. Eu reprimi demais aquela emoção, ou então eu era aquela pessoa tal do pavio curto. Então, tudo para mim era muito intenso. E aí, quando chega nessa fase, né, tudo vai ficando muito intenso na nossa vida. Muita insônia, né, muita irritabilidade, muita depressão, então vai tendo esses picos, que são os hormônios que não seria esperado, não é normal. Também, eu acredito muito que isso está muito ligado a pessoas que também são muito controladoras. Sim. Porque essa sensação de que você não controla tudo, isso traz muito desconforto, né? Aumenta a ansiedade, enfim, está tudo muito relacionado com a parte emocional. Então, para a gente ter uma ideia de como vai ser esse período na nossa vida, a gente olhar como que é o nosso período pré-menstrual. Na verdade, TPM ela não existe. Então, a gente tem o período menstrual, pré-ovulatório, ovulatório e pós-ovulatório. Ponto. TPM, eu não sei nem quem foi que inventou isso aí. Ela não existe, na verdade. Mas, já que, né, foi se denominado e a gente acabou incorporando isso, como é que eu fico na TPM? Então, provavelmente vai ser assim que eu vou ficar lá na menopausa. Ela vira meio que um espelho, vira um reflexo. Então, já é um ponto de começar, é um termômetro, na verdade, um ponto para ser observado. Então, se nesse período, né, pós-ovulatório ou a TPM, eu fico muito irritada, ou eu fico muito melancólica, eu fico muito chorosa, então provavelmente é esperado que isso aconteça. Não é regra, é esperado que isso aconteça. Não é para todas as mulheres. Então, o que se faz? Por exemplo, umas coisas, né, falando da alimentação, que precisam ser evitadas para as mulheres que têm fogachos, são alimentos que eles produzem calor no corpo. Como, por exemplo, a canela, o cravo, o anis, alho, cebola, cebolinha, o café, o chocolate. Então, a gente aqui no Brasil, a gente usa muito alho e cebola em grandes quantidades. Ah, mas a comida fica sonsa. Não, não fica. A gente vai se adaptando ao paladar. Há uns 2 anos, foi em 2019, foi antes da pandemia, eu tava tendo uns picos de fogacho, que, gente, tem alguma coisa errada. Vamos ver o que tá acontecendo aqui, né? Eu sou terapeuta, vamos atrás das coisas que eu sei como arrumar. Primeira coisa que eu fui arrumar foi a minha alimentação. Aí, segunda coisa, eu fui atrás dos fitoterápicos e, claro, né, da acupuntura. Então, aí, assim, em 3 meses, desapareceram. E era à noite, então eu acordava à noite com muito calor. Era uma briga, né? Meu marido com frio e o de calor toda molhada. Então... Eu estou passando por essa fase. Então, eu consegui esse equilíbrio. Então, tem as práticas corporais do Qigong, a atividade física, preciso se pôr em movimento para quê? Para que essa energia, ela não fique circulando no meu corpo, não sabendo para onde ela vai. Né? Porque as emoções, na verdade, elas são simplesmente uma energia, que elas têm um caminho que elas percorrem no nosso corpo. Né? Então, essa emoção, por exemplo, da raiva, da irritabilidade, que tem a ver com o controle, como você trouxe, ela é uma emoção que ela é ascendente, ela sobe. Tanto é que quando a gente está com muita raiva, às vezes o rosto fica vermelho, dói o topo da cabeça, a gente fala, eu fiquei cega de raiva, e fica mesmo, que tem uma relação com os nossos olhos. Então, é de novo essa energia que ela está subindo e ela não sabe para onde ir. Então, fazer atividade física é fundamental. Mas agora não tem academia. Por exemplo, eu moro no prédio, então eu desço os lances de escada, eu faço caminhada no bairro, de máscara, né, bem cedinho. Eu tenho cachorro, então tenho que levar ele para passear, então já aproveito e faço a minha caminhada de manhã. Então, se pôr em movimento é muito importante.
como tem o seu trabalho, que é fantástico, que eu indico para todo mundo, que é a escrita terapêutica. Ali a gente consegue identificar quais emoções que estão me atrapalhando, por que aquilo sempre vem na minha vida. Então, a grande questão de tudo isso que eu estou falando é o autoconhecimento. Por que determinadas situações na minha vida eu ainda fico com raiva? Porque em determinadas situações da minha vida eu ainda sou insegura. Né? O que está por trás daquilo que eu não consigo ver, que eu ainda não tenho consciência? E a escrita, você sabe o quanto que ela é terapêutica, o quanto que ela ajuda nesse processo também. Um canal que ajuda a esvaziar, né? Da mesma forma, por exemplo, eu tenho praticamente dobrado o meu consumo de água e de líquidos. Para onde eu vou com a garrafinha do lado. Porque eu fico pensando, tanto calor, tanto suor, eu tenho que diminuir essa temperatura e também repor o que eu estou perdendo de líquido no corpo. Né? Então você, por exemplo, você começou a se observar e viu isso. O quanto que é importante se hidratar. Por duas maneiras. Primeiro, para acalmar esse calor interno. E segundo, que você está perdendo fluidos. Né? Então a gente perde, né, os nossos fluidos do corpo através da transpiração. Como eu estou transpirando em excesso, então eu preciso repor esses líquidos que eu estou perdendo. E isso, se a gente não cuida, quando chegar lá mais para frente, a gente pode ter questões de osteoporose, por exemplo. Que o osso, ele vai se dissolvendo. Então é importante a gente ter essa questão. Então, voltando para a questão da alimentação, como eu falei, esses alimentos precisam ser evitados, assim como os embutidos, os enlatados, as carnes de churrasco, por exemplo, que a carne, quanto mais perto do fogo, Lani, mais calor ela absorve e menos nutriente ela tem. Claro, de vez em quando você comer um churrasco, comer um assado, não vai te fazer mal, mas isso não pode ser a rotina, sabe? Então, consumir muito desses alimentos. Assim como, por exemplo, o excesso de bebida alcoólica, né? Pode beber socialmente, mas diminuir o consumo da bebida alcoólica, né? Mulheres que fumam também, infelizmente, vão atrapalhar muito, né? O consumo de outras drogas, enfim, né? Evitar ao máximo. E uma coisa que é bacana para quem tem a insônia é fazer o escaldapé. O escaldapé é um remédio, se a gente soubesse o quanto que porque ele equilibra a energia do nosso corpo. Então, quando vai chegando esse horário da noite, a gente tem que ter a cabeça fria e o pé quente. Como a gente é muito mental, a gente manda muita energia para a cabeça, né? Ainda mais agora que a gente tem acesso a computador, celular, você tem informação na hora que você quer. Na minha, você tem informação que você quer, a hora que você quer, o que você quer. Madrugada, enfim. Então, a gente ficou muito estimulado a ficar acordado. E a usar muito isso aqui, muita cabeça. A gente vive na era mental. Diferente lá nos anos 50, que a gente não era tão mental. As pessoas ainda se moviam, né? Não era tanto trabalhos mentais, eram trabalhos mais braçais. Então, o que acontece? O escaldapé, ele vai fazer essa polaridade correta. Então, ele vai esfriar a minha mente e vai aquecer meu pé, para a gente poder dormir. Ele também tem a capacidade, não só de acalmar a nossa mente, né, de fazer a gente dormir, de regular a energia do nosso corpo, mas ele também tem a capacidade de nutrir outros órgãos, por exemplo. Aquecer o útero, né? Isso ainda para mulheres, por exemplo, que estão entrando nessa transição, até para o próprio esfogachos também, ele vai ajudar, por incrível que pareça, porque eu mando muita energia para minha cabeça. Então, fazendo esse escaldapé, eu tiro um pouco essa energia. Qual é a temperatura da água? Como primeiro assim, o recipiente você pode fazer na bacia que você tiver em casa, no balde, né? O ideal seria sempre fazer em cerâmica, né? Mas se não tiver, vai na de plástico mesmo. Então, o que acontece? Na hora que você colocar o pé, né, tem que ser até a altura do tornozelo, a água tem que estar boa para você conseguir colocar o pé, não é para escaldar o pé, né? Mas é que ele esteja numa temperatura agradável. Então, você coloca o pé ali. Quando perceber que a água está amornando, você tem que tirar. Se você ficar com o pé ainda na água fria, você já perdeu o escaldapé. Então, o que você faz? Tira, seca o pé,
né? Eu sei que aí onde você mora é muito quente, mas, por exemplo, quem mora em lugares mais frios, como aqui em São Paulo, o ideal depois coloca uma meia, né? Coisa que é fundamental no escaldapé. Deixa a bacia do lado da cama, não põe mais o pé no chão. Então, antes de fazer o escaldapé, já tem que ter escovar dente, fazer xixi, fazer tudo que você for fazer. Então, é o seu a última tarefa sua do dia. Deixa a bacia ali, no dia seguinte, já que você acordar, você joga lá fora. Não é para ficar no celular, na televisão, no computador, por dois motivos. Primeiro, que tem as ondas eletromagnéticas desses aparelhos que eles cortam o efeito do escaldapé. E a gente tem a luz. A luz da TV, do computador, do celular, elas ficam muito próximas dos nossos olhos e pode fazer com que eu não durma. Então, se fiz escaldapé, eu ainda não estou conseguindo dormir, ainda estou um pouco agitada, se conseguir fechar os olhos e ficar quietinho, o sono vem. E no último caso, vai ler. Pega um livro, porque quando a gente vai ler normalmente, a gente põe, né, a luz para o livro, então a luz não vem para mim, a luz vai para o livro e ela volta para mim. Então vai ajudar a dormir melhor, vai ajudar a regular a temperatura do corpo, a regular essas energias, né, que está muito yang, a gente fala muito para cima, e para baixo então a gente troca, fica com o pé quente e a cabeça fria. Então é muito bom para isso. E eu só queria responder a moça que perguntou, que ela falou que fez a cirurgia, Gente, que ela tirou... Quem tiver mais perguntas, né, podem postar aqui, que a Sol responde. Eu vou respondendo conforme dá. Se não conseguir responder tudo, pode mandar para mim depois que eu respondo. Então, assim, quando a gente tira o útero ele é chamado de palácio do bebê. Então, ele é considerado, na medicina chinesa, como um órgão... ele não é órgão vital, mas ele tem a mesma categoria que fosse, porque eu tiro o útero, eu vivo sem ele. Diferente de eu tirar um rim, o pulmão, né, que são órgãos vitais. Mas ele entra como um órgão vital, por quê? Ali é um lugar puro. É o lugar mais puro, né, um dos lugares mais puros que nós temos dentro do nosso corpo é o útero. Porque uma vida só é gerada onde tem pureza. Tanto é que o sangue menstrual é chamada de água celestial, que é o sangue mais puro que a gente tem no corpo. Ele vai lá para ficar envolvido no endométrio para fecundar e gerar um novo ser. Tirando o útero, existe a parte energética dele, como eu falei no início da live. Então, a gente tem um canal energético que começa no topo da cabeça, né, passa pela nossa mente, coração, pelo estômago, ele passa pelo útero. Então, a gente fica com a parte energética dele ainda. Tem práticas que dá para fazer, para ativar esse canal energético, práticas de Qigong, que dá para fazer para ativar essa parte energética do útero. Algumas mulheres que tiram esse útero, que é a nossa grande fonte, que é uma das fontes de energia nossa, assim como a próstata é para o homem, ela pode ter a tendência a ter mais sintomas de menopausa. Pode ter, não significa que vai ter. Eu atendo mulheres que tiraram o útero, que não tem sintomas nenhum, e conheço mulheres muito jovens que têm útero e que têm sintomas de menopausa muito jovem. Então isso vai depender do estilo de vida da mulher, a alimentação que ela tem. Então, se ela faz uma atividade física, se ela sabe direcionar as emoções, né, de uma maneira mais adequada, não fica tão internalizada, né, apegada às emoções. Então, tudo isso é um conjunto de coisas que vão favorecer a mulher que tira o útero. Então, não é, agora eu tirei o útero. Não, continua sendo mulher, continua tendo essa energia feminina, só que não tem mais a parte física. Como assim, por exemplo, algumas mulheres, algumas pessoas, de uma maneira geral, que tiram a vesícula biliar. Então, ela tem uma função dentro do nosso corpo, tanto física quanto emocional. Mas a parte energética dela, porque a gente tem esses canais, esses meridianos que eles circulam no nosso corpo, que a gente consegue ativar, né? No caso, como a acupuntura, as práticas do Qigong, que são práticas muito parecidas com a yoga, para fazer a movimentação do nosso corpo, que pode ser direcionada para a mulher, por exemplo, que tirou o útero. Nossa, bastante gente entrou, saiu, ficou. Muitas pessoas aqui. Gisele, Késia, Carla, Beth, Sônia.
Rosana, Sarita, Silvia, Jovelina. E, gente, muito obrigada, né, pela presença de vocês. Nós já estamos aqui prestes a chegar no final, né? Olha como passar rápido, ainda estava pensando, tem tanta coisa para falar que não dá conta. Muito importante essa conversa, Sol, porque é um universo de desafios, né, que nós temos. A Gisele aí tá, oi. Ponto de reflexão, que foi quem pediu, né, lá a tua orientação, tá aqui agradecendo. Espero ter respondido para ela. Sim, muito importante. Então, quem tiver perguntas, façam. Rose Silva. Depois vai ficar gravado lá no IGTV, para quem não assistiu. Eu mando um recadinho aí para quem gostaria de assistir na reprise. Quiser assistir, quiser fazer pergunta, pode mandar pergunta para mim. Se eu souber responder, vou responder com o maior prazer. E tem uma... da Sol, pessoal, e assim, desde o ano passado, desde a pandemia, né? E assim, para mim foi... é um período muito desafiador e que isso é muito difícil de você controlar porque tem a ver realmente com as nossas emoções, né? E tem situações que não tem como você não evitar um estresse. Então, já houveram períodos que eu estava assim, zerada de sintomas, mas aí as circunstâncias, né, vão fazendo com que a gente se exponha a determinadas situações e que você vai precisar, em alguns momentos, se estressar de alguma maneira, né? Mas, assim, quando a gente passa a se conhecer, né, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei quais são os agentes, né, estressores, eu vou procurar estar me adaptando, estar buscando esse equilíbrio, né, sempre seguindo as orientações da Sol, né, e ela cuida, assim, com muito cuidado, ela envia um relatório com tudo detalhado, com a alimentação adequada. Então, assim, são orientações, né, que você consegue receber aí esse carisma que a Sol tem, né? Obrigada, Eu acredito que seria muito importante você buscar a orientação, não só quando surge um sintoma, não é, Sol? Mas para você se conhecer mais e entender mais cada fase, né? Isso que você está falando é bem importante, a questão do autoconhecimento, né? Então, assim, todos nós, enquanto a gente está aqui nesse planeta, a gente vai ter momentos de demandas maiores. Então, a gente vai passar por momentos de estresse, a gente vai passar por medo, por tristeza, por raiva. Nós somos seres humanos, nós estamos aqui como um aprendizado. Então, nós estamos aprendendo o tempo inteiro. Então, às vezes as pessoas ficam assistindo a gente que é terapeuta. Ai, mas ela não tem problema. Eu tenho os meus problemas, a Lani tem os dela. E tem momentos na nossa vida que a gente tem vontade, que eu falo, tem vontade de entrar no guarda-roupa, vou lá pra Nárnia. Depois eu volto. Mas assim, a diferença hoje, né, de anos atrás, né, até outro dia, eu sempre falo isso. Na época que eu tinha TPM, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu trabalhava numa agência de turismo, que é a minha primeira formação, e a gente usava aqueles headphones, né, para falar com as pessoas, não me ficar torta, assim, eu usava aqueles headphones. Eu quebrava um headphone por semana. Eu era uma pessoa extremamente estressada, as pessoas tinham até medo de falar comigo. Eu era uma pessoa extremamente irritada, sabe? E aquilo trouxe consequências gravíssimas na minha vida. Fiquei doente, precisei fazer uma cirurgia, tive que me afastar do trabalho. Foi um momento de reflexão, né? Uma mulher jovem, né? Doente. Então, aí foi aí que eu fui em busca desse autoconhecimento. Então, assim, hoje eu passo por momentos de estresse como eu passava quando eu tinha 20, 30 anos. Continuo passando. A diferença hoje, como a Lani, como você está colocando aqui, né, Lani? Hoje eu sei quem são esses agentes agressores, né? Esses que vêm de fora. Opa! Então, assim, a gente vai passar por problemas na família, né? Não existe família de Doriana. Então, a gente, né? Não existe. E a pandemia parece assim, né? Tanto para mim,
quanto pessoa, quanto as pessoas que eu atendo, as questões familiares, elas colocaram uma lupa. Porque a gente antigamente fugia, né? Você viajava, ia não sei aonde, agora você tem que conviver com aquelas pessoas. Então, assim, aprender, né, que as pessoas de fora, elas não vão mudar. Não vai mudar. Minha mãe não vai mudar, meu marido, né, seja o filho, quem quer que seja. Colega de trabalho não vão mudar porque eu quero, o meu ego, para ficar mais fácil para mim. Eu vou aprendendo a lidar comigo, porque assim, a gente aprende que assim, o outro, na verdade, né, Lani, né, o outro é nosso espelho, tanto pro lado bom, né, quanto pro lado negativo. Então, se eu admiro a Lani nas coisas que ela faz, que eu realmente admiro, significa que eu também tenho essa capacidade interna que tá adormecida. Então, se por outro lado a Lani me irrita, a Lani eu não gosto da Lani, sei que tem alguma coisa nela ali que se me incomoda, porque eu preciso olhar isso para mim. Então, a gente precisa olhar para essa sombra que a gente tem para trazer luz para ela. Então, quanto mais a gente vai indo para o autoconhecimento, a sombra vai aumentando, né? Como a gente fala, né? Então, quando a gente está no meio-dia, quando a gente está no período do meio-dia, que é o ápice da luz, né? A nossa sombra, ela cresce igual. Ela está igual ali. Então, quanto mais perto da luz eu vou, que esse autoconhecimento, parece que a nossa sombra aumenta. Ela não está aumentando. A gente está trazendo luz para ela. Eu só posso levar luz para o lugar, eu só posso ver a minha sombra se eu coloco luz. Então, a gente vai iluminando de pouquinho e vai trazendo isso. E não tem fórmula mágica, né? Não tem passe de mágica, né, Lani? Não é assim, né? Não vem treinar lá no guarda-roupa e resolver os meus problemas. A diferença é saber contornar isso através do autoconhecimento. O que eu gosto? Né? Por que em determinados momentos da minha vida eu sempre fico com raiva, sou insegura? Né? Eu acho isso bem bacana. E também assim, Sol, eu acho que a gente já está próximo a cair aqui a live, mas, enfim, nós não mudamos o outro, né? A gente não tem esse poder. Porém, a gente às vezes cai por conta dessa insatisfação de não conseguir mudar o outro, de ficar repetindo padrões, que chega assim a piorar esse quadro, né? E quando você se trabalha e você se melhora, você também vai refletir isso. E às vezes o outro muda, porque você, entendeu? Mudou. Então, se você faz aquele quadro de repetição, de cobrança, sabe, de tentar estar ali controlando o tempo inteiro, então o outro também ele é sensível a esse comportamento nosso, né? E aí as coisas, de repente, elas podem até tomar um norte diferente. Sim. Então, é tudo questão de buscar o equilíbrio, de estar atento a se perceber realmente, né? Essa questão da autopercepção, da autorresponsabilidade, ela é fundamental para qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida. Né? Quando a gente está falando aqui da menopausa, só para a gente encerrar, tem uma outra questão também que é muito importante colocar, que é a síndrome do ninho vazio. As mulheres, né, que têm os filhos, então chega nessa fase, né, é a síndrome do ninho vazio e a sensação das perdas. Porque a mulher, às vezes, ela entende que ela está perdendo. Então, eu perdi, entre aspas, né, porque nada é nosso, né, a gente não perde nada, a gente só transforma. Então, meus filhos, né, independente da quantidade de filhos que tem, eles foram para o mundo. Então, eu perdi o controle, como você falou, eu perdi o controle dos meus filhos agora. Agora eles têm a vida própria deles. Então, dá a sensação de perda e a síndrome do ninho vazio. Então, o que eu vou fazer agora? Volta-se para si, pega essa energia, vai você querer controlar os seus filhos, você traz essa energia para você fazer as coisas que você gosta. Então, tem a sensação de perda, também a perda da juventude, a perda... Algumas pessoas têm perdas financeiras, porque não conseguem mais manter o padrão, e tem a perda dos pais, né? Mais ou menos nessa faixa, que a gente começa a perder os nossos pais, ou antes, enfim. Mas se a mulher fica olhando só para esse lado das perdas, né? Então eu perdi agora meus filhos, né? Eu perdi a minha juventude, eu não tenho mais a mesma renda que eu tinha antes, eu perdi meus pais. Se ela ficar olhando para isso, você pode ter certeza que os sintomas, mesmo a mulher que já passou dessa fase, eles voltam. Tem mulher de 70 anos que, dependendo do que passa, volta a ter fogacho, que não era mais esperado para ter. Tem insônia. Sim, muito desafiador.
Bom, alguém mais aqui falou, qual a sua opinião sobre reposição hormonal na menopausa? E aí a gente encerra, né? Se você quiser responder aí rapidamente e falar as coisas. Olha, eu acho que tudo depende de cada caso. Tudo depende de cada caso. Então tem que ser sempre olhado com muito cuidado, com muita amorosidade, essa questão de reposição. Tem mulheres que, dependendo do período, ele é favorável e tem mulheres que não é. Então, acho que isso tem que ser olhado, tem que ser conversado com o médico, tem que ser conversado com um profissional adequado. Eu não posso falar nem sim nem não, porque eu não conheço a história da mulher, né? Eu, por exemplo, eu faço essas reposições supostamente artificiais, eu faço isso através da minha alimentação e através dos fitoterápicos. Então, mas eu tenho esse conhecimento e quando eu não consigo fazer isso, eu busco a ajuda das minhas amigas, que também são terapeutas de medicina chinesa, e elas cuidam de mim assim como eu cuido delas. Então, como eu falei, há uns 2 anos atrás, que eu estava com essas questões dos fogachos, eu me cuidei e me cuido hoje com uma alimentação, com sono, meditação, o Qigong e as fitoterapias, que aí você precisa realmente de uma pessoa que seja bem instruída para poder passar, não é porque é uma erva, né? Que nem a tal o chá de folha de amora. Não é que é para todo mundo. Tem mulheres que ela não pode tomar o chá de folha de amora, que ela pode ter outras consequências. Então, tudo são casos que elas precisam ser estudado. Adriana Goulart, bem-vinda, chegou agora. Vai ficar gravado sim. E só responde uma coisa para a gente finalizar. Tudo no seu Instagram, as pessoas que chegarem por lá vão te encontrar, vai chegar no link lá na bio, que vai levar para a tua página. É nesse perfil mesmo que você... É nesse perfil, Sol Medeiros. Meu nome é Sol Medeiros, mas no Instagram tá sem o i, porque já tinha um perfil. Então lá na minha bio, inclusive, tem um curso, Lani, que chama-se Segunda Primavera. É um curso que ele está lá, né? Que ele fala de tudo isso que eu passei aqui. Tem muito mais coisas, obviamente. Ele né? é então tem essa automático, questão. a pessoa entra e faz ou são turmas? Como é que ele... Não, ele já fica lá e já está pronto, né? Para a pessoa comprar e ela já pode fazer na hora. Então lá tem toda essa parte que eu estou falando, tem as práticas corporais do Qigong. Eu ensino a fazer também o ciclo lunar para a mulher que não menstrua mais, em vez de fazer a mandala lunar para a mulher que menstrua. Eu ensino ela a fazer a mandala lunar para a mulher que não menstrua. Tem vaporização de útero para limpar essas memórias que a gente vai carregando no útero. Como eu falei, a gente tem essas memórias, dos nossos pensamentos, das nossas emoções que se armazenam no útero. Então também tem a parte da vaporização, tem alimentação, tem receita e tem um montão de coisa lá. Tem várias coisas, né? Ai, que bom. Tem. Que ótimo, que maravilha. 2012, um milagre, né? Eu acho que é porque também a gente entrou um pouquinho atrasadas, mas enfim, vai ficar salva. E mais uma vez eu gostaria de agradecer, né? Imagina, eu que agradeço. Obrigada, Lani. Eu que agradeço o convite. Espero ter contribuído de alguma forma com o pessoal daí que te acompanha. A Adriana está falando, parabéns por esse compartilhar de informações importantes para o bem-estar. Sim, sim. A Adriana é uma querida. Adriana, obrigada por estar aqui com a gente. A Adriana está lá em Assunção, no Paraguai. Olha, internacional, que chique. Gratidão pela presença de todos que estiveram. Obrigada para você, boa noite para todo mundo. Obrigada, Lani. Se alguém precisar, tiver alguma dúvida que não foi respondida aqui, enfim, né, pode entrar em contato comigo que eu respondo com o maior prazer. Tá, joia, então. Grande beijo e até. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, Lani. Obrigada. Tchau, tchau.